paz do Senhor a todos. Estamos iniciando mais uma aula de nossa escola bíblica dominical. E esta aula é a primeira aula do nosso terceiro trimestre. Estamos caminhando aí para o terceiro trimestre, né? Já estamos iniciando o terceiro trimestre de nossas lições bíblicas. E nesta ocasião, né, nesse trimestre, nós iremos estudar a respeito do tema os cuidados com a influência, né, ou com as influências dos meios de comunicação. Estamos vivendo um período em que a informação e a comunicação ela se propaga de maneira muito rápida. Então vamos estudar a respeito dos cuidados que nós como cristãos devemos ter com a influência dos meios de comunicação. A lição anterior, e nosso trimestre anterior, nós estudamos sobre Jesus e o reino de Deus. Então, essa lição especial que a CPAD ela preparou, e foi muito bom essa lição, isso vai de encontro ou vai dar continuidade, porque uma vez que nós fazemos parte do reino de Deus, que é o que nós estudamos no trimestre anterior, nós não podemos nos deixar ser influenciados pelos meios de comunicação, pelos modismos que existem, e nós iremos estudar a respeito disso nesse trimestre. E já na nossa primeira aula, nesta aula, nós iremos estudar sobre o seguinte tema: influências dos meios de comunicação. É uma aula introdutória ao nosso trimestre e eu peço que você preste bastante atenção em tudo que nós iremos estudar a partir de agora, como deve ser toda a aula que nós participamos, né? Afinal de contas, estamos aqui para ensinar e também para aprender a respeito do reino de Deus, a respeito da nossa conduta como cristãos. Então, a nossa lição de hoje é a lição de número 1 e o tema dela é influências dos meios de comunicação. É o que nós iremos estudar hoje. Que Deus seja louvado. Só que antes de entrar na nossa lição atual, da nossa lição propriamente dita, vamos aqui para a revisão da aula anterior, ainda da aula que nós estudamos a respeito, né, de Jesus e do reino de Deus. E nós deixamos algumas questões da lição anterior para que você discutisse aí entre os seus amigos, dentre os seus familiares, ou mesmo você refletisse durante a semana. E a primeira pergunta que nós deixamos para que você refletisse e que você espero que você tenha respondido é o seguinte: por que a evangelização é uma necessidade atual? Por quê? Qual a resposta que você deve ter dado? Espero que tenha sido algo alinhado com isso. Não precisa ser exatamente, mas tem que ter uma certa similaridade. As boas novas são um verdadeiro bálsamo para o mundo que está perdido e é dever de cada um de nós evangelizarmos. Ou seja, as boas novas é a luz no fim do túnel de uma humanidade perdida. É um bálsamo para aqueles que estão caminhando para a perdição. Por isso se faz necessário evangelizarmos, porque o mundo está caminhando para o abismo. E as boas novas, com certeza, serão mensagens que irá trazer essas pessoas para Cristo. Segunda pergunta. Segundo a lição, cite duas características do cristão que o ajuda na evangelização. Pelo menos aí, né, dentre algumas, pelo menos duas características que ajudarão o cristão durante o processo de evangelização. Em primeiro lugar, vivermos inspirados em Cristo. E em segundo lugar, termos disposição em anunciar o evangelho. Eu preciso querer, eu preciso me dispor para evangelizar. Terceira questão, o que significa a expressão pescadores de homens? Jesus, quando estava caminhando aqui na terra e ele estava elegendo os seus discípulos, ele chegou e falou: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. O que Jesus estava querendo falar com isso? É através da evangelização que ganhamos almas para o reino de Deus. Ou seja, você e eu devemos ser pescadores de homens, tirar o homem do grande mar de pecados, de perdição de mundo e trazer para o reino de Deus. Ou seja, eu vou pescar as vidas. Quarta questão: por que é necessário o amor para viver a evangelização? Por que eu preciso amar para
viver evangelizando ou viver uma vida de evangelização? É o amor que nos move e sem ele não haveria sentido em levar o evangelho ao mundo. Ou seja, como que eu vou pregar o evangelho para uma pessoa que eu não amo? Então eu devo amar a todos, amar o pecador. E nós estudamos bastante sobre isso também no nosso trimestre anterior, que nós não iremos aqui entrar no mérito. E quinta e última questão é o seguinte: o que significa dizer que somos embaixadores de Cristo? O que significa sermos embaixadores de Cristo? A resposta significa que temos a missão de apresentar Cristo ao mundo. Quando eu sou embaixador de Cristo, eu represento este Cristo. Você pode ver que os países têm os seus embaixadores em cada país, justamente para representar o país naquela outra nação. Então, Jesus, ele é representado através da nossa vida. Nós somos templo e morada do Espírito Santo, logo templo e morada de Deus. Ou seja, nós representamos Deus. Temos que viver e agir igual a Ele. Que Deus seja louvado. Pois bem, vamos continuar aqui com a nossa, agora propriamente dita, entrar na nossa lição. Como já foi falado, o nosso trimestre vai tratar a respeito dos cuidados com a influência dos meios de comunicação. Essa foi uma edição especial que a CPAD editou e publicou, justamente para atender esse momento em que nós estamos vivendo. Estamos em um momento atípico, jamais vivido na história. Nós estamos vivendo um período de pandemia, um período em que um vírus se espalhou pelo mundo e todos nós estamos vivendo trancafiados dentro de casa. Só saímos para algo que é muito essencial, muito importante que deva ser feito. Inclusive, se você hoje sair sem máscara, você inclusive pode ser multado, e uma multa com um valor bastante elevado. Ou seja, estamos em um momento atípico. A igreja está num momento atípico. A igreja não pode agora ter todas as pessoas que comporta. Apenas 30% das pessoas podem entrar no templo. Quer dizer que nós estamos em um momento muito estranho. Tanto é que há notícias de ciclones aqui no Brasil, no sul do Brasil. O mundo ele está caótico. O Brasil nunca teve histórico de grandes ciclones. Isso não faz parte do nosso país, mas até isso está aparecendo. Não apenas aqui no Brasil, mas tudo isso está refletindo no mundo. O mundo está vivendo um verdadeiro caos. E todas as informações que nós temos, todos os noticiários que existem, eles sempre apontam para o caos. Você não consegue ligar a TV e ficar assistindo o noticiário porque é tanta desgraça. E o que é mais curioso, parece que a TV ela gosta de propagar pânico e terror. São poucas as mensagens de esperança. A maioria das mensagens que você vê na mídia são mensagens de desgraça, são notícias de desgraça. E tudo isso pode ter um impacto muito negativo em nossa vida. Então nós precisamos ter cuidado de como ouvir isso e de como agir diante de notícias tão tristes, tão horríveis, tão horrendas que existem por aí. E o nosso enfoque bíblico, que seria a nossa leitura bíblica, né? Ela está lá em Provérbios, capítulo 22, e o versículo 3, que diz assim: olha que versículo curioso. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Esse texto é bastante curioso e é interessante. Ele fala a respeito de você presenciar o mal. As pessoas, né, a pessoa que já está avisada, que já tem um certo conhecimento, uma certa maturidade, ela vê o mal e não quer saber do mal, ela se desvia do mal.
O que ela já sabe é suficiente. Ah, existe um vírus que está aí muito perigoso, atingindo as pessoas e levando muitos a óbito, existe. Então, beleza, eu vou me esconder desse mal. Eu vou viver a minha vida tentando me sair desse mal. Mas as pessoas mais simples, vamos entender isso, as pessoas com um pouco mais de ignorância, com um pouco menos de conhecimento, o que acontece? Ah, esse vírus não existe. Ah, este mal não existe. E as pessoas acabam, nesse caso, sofrendo a pena. Ou seja, por falta de conhecer, por falta de entender ou de ser avisado, porque estão sendo avisados, eles acabam sofrendo. E esta mensagem é para você, adolescente. É para você, adulto. É para você, senhor ancião. Essa mensagem ela é para todos nós. Devemos nos esconder do mal, não passar pelo mal para sofrermos a pena. Nós não, algo que eu sempre falo, não devemos pagar para ver. Se há maneiras de se prevenir, de agir diferente, vamos agir diferente, vamos se prevenir. É melhor prevenir do que remediar. É melhor prevenir do que remediar. Então, os objetivos da nossa lição de hoje, a lição 1 do nosso terceiro trimestre, é o seguinte. Primeiro, entender como os meios de comunicação evoluíram nos últimos anos. Né? Entender mais ou menos aí esse boom, né, da tecnologia que impulsionou aí os meios de comunicação. Segundo, reconhecer o perigo de se deixar influenciar pelo mau uso dos meios de comunicação. Há um grande mal. As pessoas estão usando os meios de comunicação de maneira errônea e estão sendo drasticamente prejudicadas, estão tendo as suas vidas prejudicadas. E terceiro, compreender que o risco dos meios de comunicação não está em si mesmo. O problema não é a internet, mas o uso que se faz dela. É o que você acessa na internet, é o que você procura na internet, é o que você vai atrás na internet. É isso que você deve ter cuidado. E é esse o mal que existe. Então, a influência dos meios de comunicação em nossa vida, elas acontecem a todos os momentos. Ela está sempre aí, de maneira insistente, batendo na porta para que isso venha nos influenciar. Então nós devemos ter os devidos cuidados, que é o que nós estamos estudando nesse trimestre. Que Deus seja louvado. Vamos agora continuar com a nossa lição. Então, o nosso objetivo principal é entendermos que os meios de comunicação, eles podem causar alguns problemas em nossa vida desde que nós não estejamos usando-os da maneira correta. O grande problema é que nós pegamos as informações e muitas das vezes traduzimos à nossa própria maneira. Traduzimos da forma em que nós queremos, né, muitas das vezes compreender determinadas coisas. E não devemos fazer isso. Nós devemos compreender a informação como ela deve ser. Porque se nós tentarmos moldar as informações de acordo com o que nós queremos entender, nós acabamos que iremos negar as verdades que podem existir nessas informações. Então, nosso primeiro ponto aqui do Fique Alerta, dessa nossa revista nova, fala a respeito justamente de um mundo cheio de informações. Mas você já parou para pensar como que seria o mundo sem os meios de comunicação? Você já parou para pensar como seria o mundo se não houvessem os meios de comunicação que tem hoje? Se não existissem pelo menos os celulares, se não existisse a internet, se não existissem as notícias, os sites de notícias, os portais de notícias, as redes sociais, se não existisse TV que mostra as imagens das coisas que estão acontecendo, você imagina como seria a vida desse jeito?
Quero falar para você que talvez você é produto, né? Não é produto, mas você nasceu no meio da informação, que durante milhares e milhares de anos a humanidade viveu absolutamente sem esse tipo de comodidade, digamos assim, sem esse tipo de informação. Antigamente, as pessoas para poder, nas épocas de Jesus mesmo, para poder mandar informação de uma cidade para outra, durava dias, porque eles mandavam as informações através de animais. O carteiro, digamos assim, ele pegava uma correspondência, subia em seu camelo ou no seu cavalo, seja lá no animal que fosse, e saía aí andando durante dias para entregar uma notícia. Então as notícias não aconteciam em tempo real. Hoje em dia acontece algo lá no Japão, imediatamente estamos sabendo aqui no Brasil, que é do outro lado do mundo. A informação, a notícia, ela corre muito rápida. Só que houve um período em que não era assim. E eu vou falar para você. De certa forma, as pessoas viviam um pouco melhor. Para não dizer muito. Talvez faltava muitas. O que lhes faltava em comunicação e informação sobrava em tempo para a família e para eles mesmos. Mas enfim, a humanidade ela continuou tentando de alguma forma melhorar os meios de comunicação e de fato precisava. E ela começou a trabalhar isso ao longo dos anos, e os séculos foram passando. E daí aconteceu aí as grandes evoluções tecnológicas que começou a possibilitar uma grande demanda aí de informação circulando pelo planeta. E nós iremos ver exatamente aí quando que isso começou a de fato acontecer. Obviamente que se formos buscar na história, nós iremos encontrar primórdios de tudo que nós iremos falar aqui, já bem antes desse período. Nós vamos partir da década de 80 para cá, que foi onde começou a se popularizar esses meios de comunicação. Eles já existiam até antes, começaram principalmente durante aí, a Segunda Guerra Mundial, foi quando começou, né, digamos assim, um grande... os primórdios, digamos assim, da internet. Começou assim os primórdios da telefonia, como nós conhecemos hoje, né, dos meios de comunicação à distância, como nós começamos hoje, e tudo isso existiu, né, digamos que até antes disso, mas principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial. Só que foi, de fato, a partir da década de 80 que a coisa começou a crescer. Foi na década de 80 que começou a aparecer aí, por causa da industrialização, começou a aparecer de fato aí as grandes, os computadores, os computadores menores, né? Porque o computador já existia, só que eles eram gigantescos. Tinha um computador que cabia várias pessoas dentro. O ENIAC, por exemplo, era um computador terrivelmente grande, funcionava com 17 mil válvulas, é um componente eletrônico que não existe mais, né? Já é obsoleto há vários anos, há várias décadas, e ele era um computador enorme, e tudo que ele fazia era alguns cálculos mais complexos, mas era alguns cálculos que hoje uma calculadorinha de bolso que você usa tem mais poder computacional do que esse ENIAC, que era um computador que era operado acho que, se eu não me engano, era 2 andares, mas no mínimo era um andar inteiro, e as pessoas entravam dentro dele para fazer lá as suas, digamos, os seus cálculos matemáticos, e ele não tinha tela, não tinha esse monitor lindo aí que você tem no seu celular, se você está assistindo essa aula através de um celular. Ele imprimia, e não eram números, eram uns pontos assim, ó, e as pessoas tinham que fazer a interpretação daquilo. Ou seja, a tecnologia, os meios tecnológicos, eles começaram a surgir já há muitos anos atrás, mas foi a partir da década de 80 que eles começaram a se popularizar. O ENIAC, lá de 1945, digamos assim, ele passou agora não mais o ENIAC, no caso, mas o computador agora ele começou a ser micro, começaram a diminuir os computadores. E na década de 90, de fato, aí ele se popularizou. O microcomputador, que já teve um conceito lá na década de 80, na década de 90 ele
começou agora sim a se popularizar e as empresas cada vez mais adotaram os computadores para gerenciar toda a sua parte administrativa, e daí também começou os computadores a ir para os lares e aí fazer parte também da vida das pessoas normais, das pessoas comuns, que não eram mais empresas. Hoje em dia o computador está até se tornando obsoleto, né? O computador no sentido daquele computador cheio que tem monitor, que tem a CPU lá, né? O gabinete, que precisa estar ligado ali na tomada 24 horas. Hoje em dia todo mundo está usando mais o celular, que tem tanto poder, tanto quanto hoje em dia, né? Dependendo do aparelho celular e dependendo do computador também, obviamente. E os notebooks e os tablets, e hoje em dia a coisa está muito mais evoluída. Mas foi na década de 90 que o computador começou a se propagar e a internet começou a engatinhar de maneira mais forte e mais veemente, começou de fato a ser mais popular. Aí aparece também, né, para compor aí esse quadro evolutivo da informática, aí aparece o CD-ROM, que é uma mídia, né, que é um CD, digamos assim, de música, que hoje em dia também está em desuso, para você ver como as coisas evoluem. Aparece o CD-ROM, que aí as pessoas poderiam gravar agora as suas informações, fotos, vídeos e textos, poderiam gravar nesse CD-ROM. Começou a ter as multimídias, né? Os computadores antigamente, você comprava um computador e não era só comprar o computador e levar para casa. Você precisava também comprar um kit multimídia, que era algo vendido à parte, que era uma placa, né, eletrônica que era inserida no computador, mais umas caixinhas de som, um microfone, para que você pudesse ouvir, né, e interagir ali no computador, no uso dele. Então, isso aconteceu na década de 90. Quando entrou aí os anos 2000, aí a coisa explodiu de fato. Apareceram as redes sociais com muita força e as pessoas começaram agora a interagir. E aí a informação, a partir principalmente aí da década de 90, mas com grande força a partir dos anos 2000, a coisa ficou gigantescamente. A partir de 95, 96, já começou de uma maneira massiva as informações serem propagadas, porque a internet estava aí com tudo. E também nesse período, a eficiência dos satélites que estão orbitando aí o nosso planeta, como os satélites artificiais, né, começaram a trabalhar mais ainda, e daí as informações iam cada vez mais rápida, porque agora não dependiam apenas de torres que transmitiam de uma para outra, agora tinha satélite que recebia uma informação de um país e já automaticamente enviava para outro, instantaneamente, sem precisar uma replicação. Ou seja, a evolução aconteceu de maneira gigantesca, e isso trouxe muitas informações para as pessoas. Trouxe muitas informações. Agora, coisas que eu não sabia a respeito de um país X, agora eu estou sabendo. Uma cultura de um povo Y que eu não sabia que existia, agora eu estou sabendo. E todo esse poder comunicativo, esse poder globalizante aí de informações, ela tem um certo poder. E um poder que pode modificar a nossa maneira de pensar, de agir e de ser. Com o acesso às mais variadas fontes de informações utilizadas, é muito fácil que nós comecemos a alterar a nossa maneira de ser. E os meios de comunicação, eles têm esse poder de alterar maneiras, costumes, formas de agir, formas de pensar das pessoas. E isso é algo que nós devemos ter muito cuidado, porque as informações, elas estão aí chegando a todos os momentos, seja pelo celular, seja pela TV, seja por qualquer fonte de informação que você tenha hoje, que isso é muito fácil, está na sua mão. Você tem que sempre entender uma coisa. João capítulo 5, versículo 19 diz da seguinte maneira. João falando: sabemos que somos de Deus, eu e você somos de Deus. Mas o mundo está sob o poder do maligno. O mundo jaz no maligno. Eu e você somos de Deus e o mundo jaz no maligno. E os meios de comunicação, eles estão aí acontecendo e trazendo as informações que o inimigo quer que nós tenhamos acesso e que nós venhamos ter elas para questionar muitas das vezes Deus. O inimigo, ele é sujo. Observe que lá no Jardim do Éden,
O que o inimigo falou para Eva foi algo assim: olha, não foi assim que Deus falou para vocês? Que vocês podem comer de tudo, mas dessa árvore vocês não devem comer? Vocês têm que comer sim, porque no dia que vocês comerem, vocês vão conhecer tudo. A serpente ela usou essa ideia de conhecer e da curiosidade humana. E as notícias elas aparecem de maneira a aguçar nossa curiosidade. E isso é um perigo. A queda do homem se deu por conta de querer saber demais coisas que não deveria saber. E os noticiários e as notícias e os meios de comunicação estão aí bombardeando a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida a todos os momentos para tentar fazer com que nós questionemos absolutamente as coisas que não devem ser questionadas, como é o caso de Deus. Para que questionar Deus ou por quê? Deus ele é o autor da nossa vida. Eles querem que nós questionemos. Não, nós devemos, na verdade, conhecer cada vez mais Deus e ter respostas para os questionadores. E não podemos, mais uma vez, esquecer, o mundo jaz no maligno e os meios de comunicação, eles estão aí, ó, sobre o poder do maligno, muitos deles, tentando bombardear você. E muitas das vezes nós iremos ou buscamos o que não deveríamos buscar através dos meios de comunicação. Os meios de comunicação, eles têm camuflado em si, em muitas situações, a ação do reino das trevas. Efésios capítulo 6, versículo 10 e 11 fala assim: no demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo, ele usa os meios de comunicação para criar situações nas quais você questione e duvide do próprio Deus. As informações que existem são catastróficas, muitas das vezes deturpadas. E isso tudo é cilada do inimigo para tentar desvirtuar a sua mente e a sua cabecinha do reino. Eles tentam armar ciladas para que você se afaste do reino de Deus. E nós devemos ter muito cuidado, porque isso pode, essas informações que nós passamos o dia recebendo, elas podem influenciar a nossa vida. 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala, 5 e 21, 1 Tessalonicenses 5 e 21, o apóstolo Paulo fala para a comunidade em Tessalônica o seguinte: examinai tudo, não despreze o que você está ouvindo, mas retenha o bem. O grande problema é que nós, apesar de visualizar tudo, de olhar para tudo, nós não retemos somente o bem, mas nós muitas das vezes absorvemos o mal. E isso não é bacana, isso não é legal. Nós temos que examinar as coisas, mas tirar o bem delas. Eu tenho que olhar, por exemplo, para o mundo está aí, ó, cheio de doenças. Essa epidemia aí é catastrófica que está acontecendo aí dessa Covid-19, mas nós temos que reter o bem. Sabe qual que é o bem que nós podemos ver em tudo isso? É que isso vai passar. É que o nosso Deus, apesar desse vírus ser tão letal e de que os seres humanos estão perturbados sem saber o que fazer de fato para resolver esse problema, é sabermos que nós estamos debaixo da mão potente de Deus e que Ele pode nos proteger. E que Ele pode nos proteger. Então veja tudo, retende o bem. Você vê essa coisa drástica que é este mundo aí com essa pandemia. Uma outra coisa boa e excelente que você pode tirar é de que neste mundo nós não devemos esperar nada dele, mas sim dos céus. A nossa cabeça tem que estar ligada nos céus e não nas catástrofes desse mundo. A mídia, ela é terrível. Tem um lado, uma mídia ruim, uma mídia que só propaga aquilo que é conveniente. E nós devemos reter o bem mesmo diante de situações como essa. Para encerrarmos a nossa reflexão desta lição, tudo isso que está acontecendo é o agravamento
da situação humana no que diz respeito aos meios de comunicação. Essa peste dessa doença e de várias outras que por enquanto estão aí sem fazer tanto, entre aspas, né, sucesso quanto ao coronavírus. E tantas outras coisas ruins, a violência, que é a insegurança, a intolerância, o racismo, tudo isso. As pessoas perdendo a sua identidade cristã, pessoas negando a Cristo, tudo isso aponta para algo muito sério e que a Bíblia já predisse. Leiamos. Mateus, vamos aqui ler. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 3, vamos ler aqui pelo menos até o 13. Vamos ver aqui, qualquer coisa, lemos um versículo a mais. Diz da seguinte maneira: Mateus capítulo de número 24, a partir do versículo 3, que diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Será que a gente está ouvindo falar sobre isso? Será que existem países querendo brigar com outros países? Sim, há uma grande tensão mundial. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário, é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim, é apenas o início do fim. Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino. Será que está acontecendo? China, países aqui do Oriente. E haverá fomes. Será que existe fome? Aqui no próprio Brasil, na África e em tantos outros locais. Pestes. Será que há pestes? A dengue, o coronavírus, chikungunya, zika, tudo isso são pestes. Gripe espanhola, gripe aviária, gripe suína. E agora os cientistas, estão vendo que está aparecendo aí um outro vírus que tem um poder epidêmico semelhante ou maior do que a Covid-19, do que o coronavírus. Triste. Terremotos. Temos ouvido falar em terremotos? Mas todas essas coisas são o princípio de dores, ou seja, não é o final, é o princípio do final. Então vos hão de entregar para seres atormentados e martar-vos e serão odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Será que você é bem visto por ser cristão? Ou será que hoje em dia virou motivo de chacota? Hoje em dia é chacota você ser cristão. Hoje em dia é motivo de zombarem de você por você ser cristão. E muitas pessoas têm vergonha até de se intitularem como cristãos, porque as pessoas zombam delas. Porque de fato há muitos cristãos que dão má testemunho, que se dizem cristãos, mas não são de fato. Nesse tempo muitos serão escandalizados. Será que está havendo escândalos? E traição uns aos outros. Será que está havendo traição? Meu Deus, tantas traições. E uns aos outros se aborrecerão. As pessoas estarão irritadas uns com os outros. Se a gente sai na rua, no trânsito, quantas vezes a gente chega no mercado, estaciona o carro e uma pessoa tenta estacionar na sua frente. E se você que já estava indo para aquela vaga estacionar, as pessoas de maneira com muita ira no seu coração brigam com você, são capazes até de te baterem, de causar uma grande tragédia por conta de uma vaga de estacionamento no mercado, em que tem várias outras vagas que você pode ir. E tem vários outros mercados que você pode ir.
E surgirão muitos falsos profetas e enganarão muitos. O que nós vemos hoje? Basta ligar a TV, né? E por se multiplicar a iniquidade, será que está se multiplicando o pecado e as coisas ruins? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, ou de quase todos, esfriará. Será que tem pessoas que estão ficando frias na fé por conta do pecado? Você percebe que os meios de comunicação eles vieram com um intuito. Vamos deixar a questão da Segunda Guerra Mundial de lado. Vamos pensar agora pós-guerra, pós Segunda Guerra Mundial. A ideia dos meios de comunicação é comunicar, é fazer com que a informação ela chegue de maneira mais eficiente e mais rápida. Só que muitas das vezes essas informações elas vêm manipuladas, elas não vêm de maneira correta. E quando elas chegam para várias pessoas, as pessoas elas não têm um filtro que consiga reter as coisas ruins e absorver o bem. Como o apóstolo Paulo fala, observai tudo, mas retende o bem. Nunca esqueça que o mundo jaz no maligno. Que as informações que você recebe 24 horas por dia são informações, muitas delas, que manipuladas. E elas têm um poder de influência. Que se você não estiver vigilante, firme em Cristo, você pode ser influenciado por elas. Mas você tem o Espírito de Deus ao teu lado. E Ele está aí para te ajudar e impedir que essa influência faça efeito em sua vida. Que Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula. E saiba de uma coisa. A melhor informação que você tem é a informação de que Jesus vive e que o seu amor está revelado, foi revelado lá na cruz e está tudo descrito aqui, nas Escrituras. Tira um momento da tua vida. Reserve um momento da sua vida, guarda o celular. Saia da sua rede social aí que mais consome o teu tempo. Leia as Escrituras, se informe a respeito do reino de Deus, que com certeza a sua vida não será influenciada, mas você será o influenciador do reino de Deus. Que Cristo te abençoe. Amém.